Então, qual que é o interessante? Quando você utiliza células para criar, por exemplo, minicérebros ou células, outros tipos de células que for, que vêm de um ser humano, a resposta ela pode ser muito mais fidedigna do que se você usasse uma célula no animal, por exemplo. É melhor usar uma miniatura do ser humano do que usar um animal completo. Em certas situações, sim. Entendi. Em certos pontos, por exemplo, você vai tentar estudar uma droga, por exemplo, para Alzheimer. Né? A gente sabe que o Alzheimer ela tem várias consequências no cérebro, assim, diversas, né? Uma delas é a formação de umas placas, que se formam umas placas mesmo no meio. Ele fica preto, né? Isso, fica mais escuro ali, e aquilo ali dificulta a comunicação, etc e tal. É uma das partes patológicas do Alzheimer. A gente chama isso de placa beta-amiloide. Você consegue criar animais, ratos, com essas placas. Consegue induzir Alzheimer? Sim, animal. consegue, sim. Você consegue fazer isso. E você consegue tratar eles. E aí você consegue tentar ver. Será que esse medicamento, ele, sei lá, diminui essas placas? Será que ele, de alguma forma, melhora a capacidade de memória desses animais? Um exemplo. Tu dá a doença pra ele e tenta curar depois. Isso, E analisa o que tá acontecendo. Analisa isso. Você pode fazer isso. Só que aí, como eu comentei, tem aquela limitação dele ser animal. Só que aí, se você pega um minicérebro, né, você constrói esse minicérebro, ou qualquer célula que você pegue, por exemplo, numa pessoa com Alzheimer, o processo de reprogramação, ele não exclui a genética da pessoa. Tá, então, se tu pegar a célula de um cara que tem Alzheimer, A célula dele vai ter. transformar em embrião de novo e depois desenvolver ele pra um cérebro O novamente, minicérebro, ele vai ter ficou guardado, então. Vai ter as características do Alzheimer. Então meio que sempre esteve ali essa informação. Exato. Você consegue simular o que aquela pessoa tem. Tá, se ela já tem... Mas eu digo assim, pra tu fazer isso, tu pega a célula de alguém que tem Alzheimer. Isso. Ela já tem uma mutação, ela já tem uma coisa errada. Aí tu faz aquele processo pra transformar essa célula na célula tronco. E o erro continua. E aí depois esse erro que seria o Alzheimer continua. Aí quando tu faz de novo pra virar um cérebro novamente, ele se desenvolve com o Alzheimer de novo. Exato. Então, isso a gente acaba concluindo que essa informação sempre esteve nessa célula. Sempre esteve. Tava no mapa de instruções ter esse problema. É isso? É isso. E aí, o que acontece? Quando você desenvolve um minicérebro de uma pessoa com Alzheimer, ele vai ter placa beta-amiloide. E aí, se você pega um minicérebro de uma pessoa que é saudável, não vai ter. E aí você já consegue ver diferença. Uma tem, outra não tem. Isso é meio assustador. Porque parece que a gente já tá destinado a ser ou não ser alguma coisa. E eu não sei até onde isso vai. Se vai até nossas habilidades, nossos sonhos, nossas vocações, tudo. Cara, o mais doido, eu acho que assim, sendo cientista, pensando como cientista, é pensar na quantidade de coisa que pode dar errado. A gente aqui, às vezes, é até meio negativo, né? Tem mais chance de dar errado do que dar certo. A vida. A vida te exige... A vida mostra isso. Mas se você olha de uma perspectiva biológica, cara, a gente já nasce morrendo, as células já começam a sofrer estresse, o envelhecimento é um reflexo disso, né? A gente fica mais lento, tudo começa a cair, e se você for olhar internamente o que tá acontecendo, é desesperador. Se tu botar uma lupa pra entender. É desesperador. O que é a vida. O que é a vida? Quando você olha o que não só é a vida, mas o que às vezes é uma doença. Porque às vezes você pensa assim, a pessoa tem Alzheimer, você associa com falta de memória, né? Normalmente. A pessoa tem Alzheimer, ela tem falta de memória, é um dos sinais. Agora, quando você para pra olhar com uma lupa... O que de fato é essa porcaria? Cara, é sinistro. É sinistro. Primeiro porque você não consegue curar, né? Tanto que a gente chama isso de uma doença neurodegenerativa. Ela só vai piorar. É uma sentença, né? E, tipo, aquele bebê já nasceu com essa instrução. Tenha Alzheimer. E aí o que a gente quer entender é o seguinte. Será que fatores ambientais, eles ativam isso? Porque ele pode ter um monte de coisa programada pra acontecer. Exato. E ele simplesmente não foi num lugar que ativou aquela instrução. Isso é um outro ponto. Nossa que a gente chama de epigenética. Que é uma área gigantesca, assim. Nunca estudei tanto sobre isso na minha vida. Sempre leio um pouco sobre, mas também para entender como que os nossos hábitos eles influenciam nisso, de alguma forma, no aparecimento de doenças. Então, hoje o que a gente consegue fazer, por exemplo, no Alzheimer, você consegue fazer esse minicérebro do Alzheimer e você consegue testar medicamentos. Deixa eu entender então esse processo para criar esse minicérebro pra gente entender depois os medicamentos. Então, vamos lá, tu pega
Tu pega, o que tu pega de uma pessoa com Alzheimer pra criar um minicérebro? Tu pega o próprio cérebro, o xixi, o que tu faz? A gente pega uma célula do xixi dela. Tá, então o cara que tem Alzheimer, ele mija... Faz xixi no potinho. Aí tem que ser bem rápido a distância pra ele não esquecer no meio do caminho. Eu tinha que... Desculpa. Eu não aguentei. Aí então ele vai lá e faz xixi no potinho. Obrigado. Tem que botar as risadas também pra gente aliviar aqui. E tem que ficar potinho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tá, brincadeira, pessoal. Aí então ele mija no potinho, vocês pegam e levam pro laboratório. Isso. A partir daí, como é que você extrai a célula? Como é que faz? Aí existem vários processos. Você vai limpar essa urina, você centrifuga, você elimina qualquer tipo de... Bota naquele negócio e fica girando centrífuga, assim? Exato. Aí você coleta as células, você olha no microscópio, será que elas estão boas? Coletar as células, como que faz isso? Então, você, por exemplo, você bota ela numa centrífuga, elas vão decantar no fundinho do tubo Falcon, que a gente chama. Elas caem. E aí fica tipo água e óleo? Não é. Aí você vê um pouco de água e no finalzinho você vê uma coisinha bem branquinha. Só por ter... São milhões de células ali agrupadas. Caralho. E aí a gente consegue pegar essas células e expandir elas, ou seja, coloca elas numa placa com comida. O que é comida? Então, a gente dá como se fosse uma comida pra ela. É um meio de cultura que a gente chama. Mas o que nesse meio de cultura é como se fosse um alimento. Ele tem ali vários nutrientes pra ela sobreviver, pra ela viver. Ela é viva, né? E aí a gente alimenta ela mesmo. Fica alimentando, que nem o Tamagotchi. Caralho. Cara, lembra muito, assim... Cara, cuidar de célula... Um cachorrinho. Parece um cachorrinho, cara. Pra pensar, às vezes você vai... assim, uma célula gigante. Aí é aquela coisa, tem células e células, né? Tem células que você só dá um oi pra ela na segunda, só vai ver ela na outra segunda. Tem tipos de células que podem fazer isso. Pode alimentá-la uma vez só por semana? Por semana. Aí tem outras que é 2 vezes a semana. Aí tem outras que são 3, tem outras que são todo dia. A do cérebro... Todo dia. Do Alzheimer é todo dia? Não, essa da célula tronco pluripotente induzida, todo dia, um dia sim, um dia não. Ah, tá. Pra transformar essa célula na célula embrionária lá. Isso. Todo dia você tem que... Isso, aí tem um protocolo que todo dia você vai colocando coisas diferentes nela, esses nutrientes, esses fatores. O que são esses fatores? São como se fossem instruções. Isso que eu tô tentando entender. Como é que tu fala pra célula... Volta para o teu estado primário. Exato. Então, aí nesse kit que você compra, hoje é tudo comercial, né? Em média, para você reprogramar um paciente, é em torno de R$15 mil. Um paciente... Uma pessoa. Uma reprogramação ali. Pra pegar o meu xixi e fazer ele virar uma célula primária lá. Isso, todo o procedimento. 15, 10 mil. E aí você pega essa célula, né? Tem esse kit... Esse kit é aquela coisa do cientista meio... Sabe aquela visão do cientista maluco, do laboratório de jaleco? Mundo de Bickman. Botando um monte de coisa. Exatamente. E o que a gente tá colocando ali? Isso. As instruções. O que são esses negócios? Então, esses fatores são substâncias químicas que elas têm funções muito específicas durante algumas fases do desenvolvimento. Então, nessa substância que você coloca que tem os vírus... Tem substâncias de nutrientes, vários tipos de coisas que vão enriquecer, deixá-la viva. E esses vírus que estão ali dentro dissolvidos, né? Eles, assim que eles entram em contato com a célula, é como uma célula infectando o vírus mesmo. Ela entra dentro da célula. E aí é um processo biológico, assim, você não vê. Você não vê isso acontecer. Você só joga em cima.